Bom dia, irmãos. Glória a Deus. O tema é: onde os meus pés podem falhar. Mateus 14, 29, Jesus falou assim: venha a Pedro. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Irmão, você consegue imaginar a cena de uma pessoa andando sobre as águas? E assim, nós temos uma tendência, como a gente assiste, assistiu muito filme de Hollywood, muito Marvel, muito Star Wars, muito Senhor dos Anéis. Inclusive eu estou assistindo essa nova série que lançou agora, um capítulo por semana. Quem gosta do Senhor dos Anéis? Eu li aquele livrão, irmão, do Senhor dos Anéis, os três, é lindo, né? A gente acha que o Senhor dos Anéis é um filme satânico, não é, irmão? O Senhor dos Anéis foi escrito pelo cara que ganhou para Jesus, o cara que escreveu Nárnia. O Tolkien ganhou o C.S. Lewis para Jesus. Na universidade eles deram cadeira. Então assim, é muito top você ver e assistir Senhor dos Anéis pela ótica da Bíblia. É sensacional. Nárnia, então, assustadoramente sensacional. Então a gente tem uma tendência a deixar meio místico, meio lúdico essa cena. Meio assim que aconteceu num filme. Aconteceu de uma forma assim, não real, só uma ilustração. Negativo. Nós estamos falando de Jesus chamando um homem que está com medo dentro do seu barco para fora do barco e falando assim: venha, Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus respondeu: venha. E Jesus foi e andou sobre as águas. Então estabelece isso do teu coração. É um fato que aconteceu. Fala fato. Então assim, eu ministrei essa palavra as duas vezes com uma ótica, e eu não vou mudar ela. Só que eu quero acrescentar algo. Qual foi? Guaratuba já é de Jesus. Salmo 2 fala, o salmista falando do Senhor Jesus: pede-me e eu te darei as nações por herança. E Jesus é o Rei das nações, o Senhor dos senhores, o Senhor sobre os senhores das nações, o Rei sobre os reis das nações. Esse é o nosso Senhor Jesus. Eu quero falar sobre isso também, mas eu quero que você entenda algo, irmãos. O que é mais importante para Jesus na tua vida? Que você ganhe a cidade toda para Jesus? Ou que você seja testemunha, você e a sua casa sejam testemunhos de Jesus? O que é mais importante? Responde aí. Eu e minha casa. Porque eu lembro quando Josué chegou para o povo e falou assim: olha, escolham hoje, servir a Deus ou servir o diabo, o inimigo. Eu e a minha casa hoje escolhemos servir ao Senhor. Então a gente vê assim os crentes falando assim: não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que quando você vê o texto de Josué, você vê que é uma escolha. É uma escolha. Então eu quero que você observe essa mensagem por dois prismas. Primeiro, Guaratuba já é de Jesus. Primeiro prisma, primeiro olhar teu é esse. Segundo, e não menos importante, a sua família de Jesus. Vamos ler o texto de Mateus 14, do 27 ao 33. Mateus 14, versículo 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Que multidão que ele despediu? A galerinha que ganhou um monte de pão, a galerinha que comeu muito pão e muito peixe. Foi essa a multidão que ele despediu. Ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já tinha mandado os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado do lago. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Irmão, imagina a cena, cara. Quem aqui já foi pescar de noite na Bahia? Né? Você está lá de madrugada, de repente a água da Bahia de noite começa a ficar branca. Sabe o que significa isso? Vento. Água branca eu chamo de vento. Está muito agitado o mar. E aí você começa a ficar apavorado, que é vento e onda batendo na tua canoa, na tua bateira, no teu barco, enfim.
e de repente me vem um cara andando no meio do nada, como é que tu vai ficar? Visagem, é uma visagem, meu Deus, se converte na hora, meu Senhor bom Jesus, né? Meu Senhor bom Jesus do Iguape, já se converte na hora, porque, pelo amor de Deus, irmãos, eu quero que a gente pense assim, sabe por quê? Porque a gente, quando vai ler os versículos distantes, já fala assim: meu Deus, olha, nem reconheceram o Senhor. Olha o texto que fala o seguinte: 25, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados. É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Pense, irmão, os marmanjos, 12, dentro de um barco, cara. Pescador, macaco velho. É um fantasma! A primeira coisa que aponta para mim aqui, não é o tópico da mensagem, mas que a gente precisa aprender, é que nós às vezes, já crente, a gente espera que Jesus venha da forma que eu já aprendi que Ele vem. E aí tem uma área da minha vida que não muda, sabe por quê? Porque eu coloquei um padrão para Jesus vir. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão: os teus padrões vão ser abalados por tempestades, porque os teus padrões são abaláveis, e aquele que abalou uma vez, abalará novamente. Repito, mais uma vez, virá abalar o que é abalável. Hebreus 12. Então não adianta estabelecer padrões para Deus. Submeta-se aos padrões de Deus. Estão me entendendo? Ou seja, para sua família viver o que Deus tem para ela, para sua família andar sobre as águas, fala assim: relaxa e deixa Jesus vir. Às vezes vai dar medo da forma que Ele veio, às vezes vai ficar meio apavorado: meu Deus, o que é isso? Vai parecer até que é errado, principalmente se você não tem base bíblica, vai parecer até errado. Vá para as Sagradas Escrituras, vá para o joelho, vá para aquilo que você já devia estar fazendo há muito tempo, que é buscar o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força e com toda a sua alma. Então, irmão, seu barco da tua família está blá, blá, e você tem uma aliança com Jesus, pode ter certeza de uma coisa: belo e formoso sobre essa tempestade toda está vindo Jesus, para te dar um abraço, olhar nos seus olhos e falar assim: I love you. Eu estou todo inglesado, irmão, eu vou viajar agora para o meio dos gringos, eu estou tudo lendo em inglês assim, para voltar, porque é difícil, o inglês britânico é embaçado de entender. É um fantasma, de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Deixa eu falar algo para você que está aqui nesse culto hoje. Talvez você está vindo na igreja há tanto tempo, ou talvez você voltou a vir na igreja agora, e está com todos os medos do que você já enfrentou dentro de uma igreja, está com todos os medos que você mesmo se deixou derrotar dentro de uma igreja, ou fora de uma igreja, ou nunca estando numa igreja. A palavra que eu tenho para você agora, pelo Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, com base nesse texto é: mande. Aí está com aquele negocinho, é Jesus, então pede para eu ir até a água. Aí Jesus tem que falar assim: querido, amado, por favor, com muito amor, com muito carinho, Jesus se prostrando diante de você. A gente espera isso às vezes, irmãos. Muitas das vezes nós esperamos que Jesus se prostre diante de nós, quando nós deveríamos estar vestidos de pano de saco e pó na cara, diante da presença do nosso Deus. Não estou julgando ninguém, que eu estou falando de mim.
quantas vezes, cheio de razão, eu achava que Deus tinha que falar comigo, e Deus tinha que falar, sabe o que para mim? Obedece, seu desobediente, porque eu já falei há muito tempo. Mande. E Jesus falou: venha. Qual que é o texto? E Jesus disse: e Jesus disse: mas eu li no livro tal, o coach tal, e o apóstolo, e a apostila me falou que tem o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 da vitória para ir até o Senhor. E Jesus fala: venha. Jesus está falando: venha. Sabe aquele lugar que você tanto sonha para a tua casa, para a tua família? Pensa aí, pensa aí. Mas pensa, né, irmão? Eu estou pensando no meu salário em 10 mil reais, estou pensando em uma viagem para Disney, quero dar um abraço no Mickey. Legal, irmão, eu achei que gostaria de ir. Ontem eu vi um testemunho, um jovem, teu parente. Ele chegou para o pastor Sabá, lembra que o senhor veio aqui ministrar sobre finanças e tal? Sim. E o senhor ensinou um princípio, uma oração dele? Sim, eu lembro. Então, o meu salário era tanto. Ele é profissional liberal, assim. E a minha arrecadação mensal era, eu vou falar o valor, era 1.500 por mês, pastor. Era muito difícil para mim, muito apertado. Mas uma coisa assim, ele falou, era um pouco mais de 1.500. E aí o senhor falou, em vez de eu pedir oração para aumentar o meu salário, eu falei: Senhor, eu peço oração, Senhor, eu quero aumentar o meu dízimo. Porque você não vê um princípio de salário na Bíblia, exceto pelo princípio de sustento e honra. Ele falou, ele mudou a oração, ele falou que 2 semanas depois, ele mudou de emprego no trabalho em que ele está, ele recebe 1.500 por semana. Por semana. Ele disse: pastor, não sei, eu só mudei a minha oração. E refaço a pergunta para você então: o que você está querendo para a tua casa e para a tua família? Usufruir das bênçãos do reino de Deus não tem problema. Ou quando você pensa nas coisas para a tua casa, você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você pensa nos sonhos para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, o que vem em primeiro lugar? Não está nada de errado você pensar em coisas, em bens, em pertences, em bem-estar para a sua casa, para os seus filhos, não tem problema. Mas o que vem em primeiro lugar? Sabe esse lugar que está pensando, todas essas bênçãos aí? Isso que Jesus está falando para você? Deus está falando: vem. Vem para Jesus. Vem para o reino de Deus. Vem para as coisas de Deus. Confia. Ande sobre as águas. Pastor, mas isso aí foi só num filme de Hollywood. Não, isso foi na Bíblia. Na palavra de Deus está descrito o que aconteceu. Mas Pedro afundou. Sim. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Fala, medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos ao barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Sabe, tem gente dentro da igreja, quando você experimentar o que Deus realmente quer fazer na tua vida, vão realmente adorar a Deus dentro da igreja. Crente dentro da igreja, que ainda verdadeiramente não reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Imagine no mundo. Imagine no mundo. Então, deixa Deus chamar áreas da tua vida para a água e entra, irmão. Você acha que nós temos dinheiro para construir o Complexo Paz, irmão? Ou melhor, será que nós tínhamos dinheiro para comprar o terreno do Complexo Paz? Se eu mostrar o nosso projeto para o Jair, ele enlouquece na hora.
Ele faz assim, ó. Pum. Sabe aquele bug que dá no Windows? Igual o Samsung que não está com a memória cheia. O meu é o Jair. Se eu mostrar para ele nossas ideias, por isso que eu nem mostro, por causa que eu amo meu irmão. Buga. Só que Deus falou, venha. E tem mais coisa ainda que Deus falou, não só venha, como falou, coloque o pé na água. Porque eu já segurei o rio lá atrás, é outro texto. Segurei o rio lá atrás. Vai, põe o pé na água, né, amor? Estamos nessa aí, eu e ela. Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa seremos porta-vozes do Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Eu e a minha casa. Não no que eu sei, no que eu conheço, mas o que nós somos, o que nós conhecemos. Porque quando é só no que eu sei, no que eu conheço, começa a nascer impériozinhos. Mas quando eu, como um todo, as coisas mudam. Amém, queridos? Então esse foi o texto. Voltamos para o meu esboço aqui então. O que nós precisamos então para aprender a andar sobre as águas? O que nós precisamos aprender a enfrentar? Se coloque na situação de Pedro. O que nós temos que fazer? Então, para que possamos andar sobre as águas, precisamos enfrentar, primeira coisa de tudo, a nós mesmos. Vamos ser sinceros, irmãos. Qual que é a briga que nós mais fugimos? Fala aí. Seja sincero, franco com você mesmo, para dar tempo de eu tomar água. Qual que é a pessoa que você mais foge da briga? Não sei se aconteceu com você, mas quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu era magrelo, pequenininho. O óculos com 10 graus, irmão. Parecia que tinha um fundo de garrafa cortado, enfiado na cara. E aí, mexiam comigo, eu não era muito, eu sempre fui meio esquentadinho. Daí, vou te pegar na saída, vou te pegar. Geralmente é o valentão da escola. Quem já passou por esse tipo de situação? Que fugia, que não levantou a mão porque era o valentão da escola. Como é que tu ficava no final da aula? Torcendo para teu pai vir te buscar, tua mãe vir te buscar, tua tia vir te buscar. Pelo amor de Deus, saíram grudado na saia da professora, do professor. Por quê? Porque tomou uma coça. Então, tem alguém desse nível que tu foge todos os dias, e você olha para a cara dessa pessoa quando você vai escovar teus dentes. Você mesmo. E nós precisamos aprender a vencer nós mesmos. E nessa luta um vai vencer, o carnudo ou o espiritudo, o espiritual, né? Um dos dois. E o certo é que o espiritual vença. Amém? Vocês são crentes, irmãos. Aleluia. Tinha que dar um cheio, um glória agora assim. O certo é o espiritual. Só que esse espiritual que vence tem que aprender a perder para o Senhor dos Senhores. A gente tem que aprender a vencer nós mesmos, sim, mas precisamos aprender a perder para Jesus, a perder para Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos vencer nós mesmos. Nós somos a única pessoa, ou a única coisa, que pode atrapalhar a ação de Deus sobre as nossas vidas. Eu estava falando com a Fran ontem, eu não tenho dúvida que se essa igreja aqui fosse liderada por algum dos meus líderes, nós já estaríamos com muito mais de 1000 membros. Eu tenho certeza que ela só não cresceu mais por causa de mim. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Se fosse um dos meus líderes aqui, com essa equipe que nós temos, com esse povo que está aqui, já estaríamos com mais de 1000 pessoas. Mais tranquilamente, umas 2, 3 mil pessoas. Por quê? Porque eu sou a pessoa que mais atrapalha Deus no que Deus quer fazer na minha vida. Veja como é fácil a gente apontar para outra pessoa. Veja como nós pensamos de nós mesmos além do que convém.
é fácil apontar para o erro do meu líder, é fácil apontar para a falha da minha equipe, é muito fácil. Então eu preciso primeiro aprender a vencer a mim mesmo, para que a minha família seja isso que eu estava falando no início do culto, e Jesus ganhe toda essa cidade através da minha vida. Eu preciso aprender a vencer eu mesmo. E o que nós encontramos de estrutura que devem ser vencidas? Escuta o que eu vou lhe falar. Se você vencer essas duas estruturas aqui, você vence você mesmo. Se você destruir as bases, que são essas estruturas aqui, você venceu você mesmo. Fala assim: não seja uma pedra de tropeço, mas seja uma pedra de construção. Nós precisamos ser uma pedra. O que é uma pedra de... Qual a diferença de pedra de tropeço? Está lá jogada no chão, ninguém vê. Quando passa correndo, tropeça e cai, ainda se machuca ainda. Agora, uma pedra de construção, você é útil. O Senhor pode colocar você onde Ele quer que coloque. Ele quer edificar alguma coisa com a tua vida. Primeira coisa que você tem que vencer, para você vencer você mesmo: o medo. Medo. Definição de medo: medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente ou emocionalmente. Pavor é a ênfase do medo. Sabe, irmão, assim, Deus nos deu uma graça, assim, eu consigo, assim, pela graça do Senhor Jesus, eu consigo identificar quando eu estou com medo. O medo destrutivo, não o medo de alerta. Medo não é de todo ruim. Medo, ele serve de alerta. Tem que estar alerta, tem que ficar ligado. Eu estava vindo ontem de Curitiba, era uma meia-noite, eu estava vindo, né? Aí o Álvaro estava vindo na minha frente e eu atrás. A estrada bem limpa assim. E eu conversando com a Fran: o Álvaro dirige muito bem. Por quê? Porque ele é prudente. Não anda aquelas coisas devagar, mas ele anda bem. Dirige bem. Nós andamos, né? Prudência. O medo correto te causa prudência. Agora, o medo errado, irmão, detona com você, trava você. E Deus nos deu uma graça, graças a Deus por isso. Eu consigo identificar um líder com medo. Eu consigo identificar. A primeira coisa que faz um líder, agora virou um Tadeu, né? Faz um líder mostrar que é medo, é quando ele flui no dom dele assim, ó. Uma hora está voando, uma hora é isso, daqui a pouco está lá embaixo, se escondendo. Então, assim, da mesma forma é um cristão. Uma hora está voando com Deus, está amando Deus. A outra hora, eu não estou falando de ânimo, irmão. Todo mundo tem o dia mal. Eu estou falando de entender quem você é em Deus. Uma hora a sua identidade é Michel Álvaro, a máquina Thiesen, filho de Deus. A outra hora é Michel Álvaro, sem a máquina, só o Thiesen. O que eu quero dizer com isso? Uma hora ama Deus e não tem o que segura Ele. Outra hora tem dúvidas de tudo. Sabe por quê? Quando nós lemos lá em 1 João capítulo 4, nós vemos que aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo, ou seja, quando você anda com medo, o amor de Deus não aperfeiçoa você. Você fica estagnado. Você para. Então a primeira coisa que você tem que vencer: vença o medo. E deixa eu desmistificar o medo agora para você. Me responde uma coisa: existe trevas? Fala aí, existe trevas? Se desligasse, se fosse de noite agora aqui, desligasse completamente todas as luzes, colocasse blackout em todas aquelas entradas de luz lá, como é que ia ficar aqui dentro? Então as trevas existem? Não. Não existe. O que existe é a ausência de luz. Se tiver um breu aqui, acender um fósforo, um fósforozinho aqui, irmãos, e uma velinha daquelas pequenininha, fininha, você não enxerga nada, mas de repente
repente, a sua vista vai se adaptando àquela quantidade de luz, e aquela luzinha que você deu aqui, você está enxergando até se o banheiro é masculino ou feminino, se tiver de óculos, no meu caso. Senão... Por quê? Porque a luz dissipa as trevas, só que você precisa se acostumar com a luz, e para se acostumar com a luz, você não pode temer as trevas. Se acostume com a luz, deixa a luz ir abrindo as coisas na tua frente. Outra coisa, frio existe. Ué, vocês estavam tudo tremendo o queixo lá em Curitiba ontem. Existe ou não? Agora para pegadinha, não, mas assim, você sente o frio? Sim. Sente frio. A Fran, meu Deus do céu, parece que está em neve. O frio de ontem para ela era Polo Norte. Não, frio não existe. O que existe é a ausência de calor. Agora, você está no frio, não tem uma fonte externa de calor, o que você faz? Fica de tanga? Sim ou não? Também, né, irmão? Mas você coloca outra por cima. O que você faz? Você vai se vestir e vai colocar casaco. No caso da Fran, casaco, jaqueta, blusa, casaco, cachecol, touca, luva, só o focinho branco assim dela para fora. O que Deus fez com a gente para a gente viver na frieza desse mundo? Nos revestiu de Cristo. Somos revestidos de Cristo. Nós não podemos sentir frio nesse mundo, irmão, porque nós somos revestidos da fonte de calor que aquece a humanidade, cara, que é Jesus, que é a presença do Espírito Santo. Nós não podemos ter medo de frio. Minha alma está fria, pois aqueça na presença do Espírito Santo. Vem por cesta de glória. Em vez de aceitar a sugestão da friagem, que é o que? Fica em casa, se cobre com cobertor. Afinal, você foi tantas vezes para a igreja essa semana. Vem aqui, derrete, queima, adora junto com a igreja. Brasa fora da fogueira apaga, irmão. Então, assim como as trevas é falta de luz, o frio é falta de calor, o medo não existe. O medo é ausência de coragem. Por isso o Senhor falou: ser forte e corajoso. Por isso que Jesus falou para Pedro, para os discípulos: coragem, sou eu. E quando os discípulos se apavoraram com a forma que Jesus veio, Jesus falou: ei, coragem, sou eu. Sabe essas rupturas que Deus está criando na tua vida? Sabe esses confrontos que você está levando na tua vida para mudar a tua vida? Deus está falando: coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Ah, mas eu planejei A, B e C, só que Deus veio com D, e F e X. E aí? Você vai fazer o quê? Vai querer ensinar Deus? Desiste, irmão. Com amor e com carinho, desiste de querer ensinar Deus. Aprenda com Deus. Quebrante. Ontem eu tive mais, Deus nos deu mais um privilégio. Eu podia almoçar com o pastor Canté e o pastor Sabá. Ficou só nós três na mesa ali. As mulheres estavam tricotando, falando um monte de coisa, né? Aprendendo muito também, né, amor? Ficar com elas é muito poderoso. Então vai estar ali, né? Almoçando, conversando. E eu pude ouvir o pastor Sabá de uma forma que eu não tinha ouvido ainda. Cara, eu já admirava ele, assim, a forma de liderança dele. Quando a gente começou a igreja, a palavra líder para mim dava até um ranço já. Falei: misericórdia, tudo é líder, liderança, coisa chata.
Aí eu falei, Deus, o Senhor está me levando para isso, então eu tenho que aprender com o Senhor. Onde que eu vou aprender? Ele me falou ao meu coração, aprenda com o pastor Sabá. E eu comia as ministrações dele. Então foi uma influência muito forte para mim, a forma de liderar do pastor Sabá. Então, aprendi com Deus. E continuo aprendendo. E como Deus muda as coisas quando você deixa o medo. Mas sabe qual é o outro medo, irmão? Assim, presta atenção no que eu vou lhe falar. Que às vezes atrapalha a nossa vida, de viver isso que Deus está chamando a gente. O medo de abandonar o que já não tem mais efeito. A gente espera que Deus fale com a gente da forma que Ele sempre falou. Só que Deus às vezes muda a forma de falar. Deus estava orando para ver se era para mudar de igreja, porque a sua voz agora não é mais entendível. Não, irmão, isso aí já é rebeldia mesmo, já é coração fora do lugar, gastando torto, falta ligar e conversar. Não, tem a ver com isso. Tem a ver com Deus falando contigo. Você já imaginou se toda vez que Deus, se um construtor fosse construir uma casa, todo dia que ele chega, ele tem que começar pela fundação. Aí chega no outro dia, fundação de novo. Aí no outro dia, a fundação de novo. Fundação. Alguma vez ia chegar no telhado? Por que não? Você trabalha a fundação. Então o Senhor vem e constrói. Então abandone o medo do que Deus quer falar com você. De largar as coisas que já são desnecessárias. De dar passos mais profundos na direção do Senhor. Abandone o medo de andar sobre as águas. Porque o medo aprisiona, o medo turba a visão, o medo corrói a fé. Medo é ferrugem da fé. É um medo. O medo rouba a identidade. Rouba. Ele dilui a identidade. Medo do trabalho, disso que eu estou falando, da mudança de Deus na nossa vida. Medo de crescer em Deus, das coisas de Deus, na igreja, no servo, do ser servo de Deus. Medo de abnegar-se das coisas que Deus sabe que se for Deus vai pedir, não vai, medo de abnegar-se, medo do sobrenatural. Eu já vi crente com medo do sobrenatural. Sabe qual que é a desculpa de quem tem medo do sobrenatural? Ciência. Como se a ciência não apontasse para o Deus sobrenatural, porque a própria ciência não explica a maneira sobremaneiramente tremenda que fomos gerados. Não consegue compreender perfeitamente. Filipenses 3 fala de um outro medo que é terrível, irmãos. Esse aqui é o medo que mais apavora a igreja. Mas Deus está levantando um povo diferente. Medo da cruz. E quando nós temos medo da cruz, aquela cruz que Jesus falou: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não amar menos pai, mãe, irmão, irmã, esposa, filhos, não é digno de mim, não é digno de ser meu discípulo. Essa cruz é o pior medo que pode atingir uma igreja, o medo da cruz. Porque Filipenses 3 diz o seguinte, versículo 18, 3:18: porque muitos há, dos quais muitas vezes nos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Olhe o modelo de pensamento de pessoas que se tornam inimigos da cruz de Cristo. Só pensam nas coisas terrenas. Fala assim, é forte. É porque é mesmo, irmãos. Então o medo é vencido quando você troca a tua polaridade mental e começa a pensar mais nas coisas celestiais. Muda a polaridade mental. Muda a forma de pensar. Me responde: Deus é inconsequente, irmãos? Fale: Deus é inconsequente. Deus é um cara tongo que não calcula as coisas. Então por que você acha que Ele ia pedir alguma coisa para você fazer sem que Ele tivesse algo melhor para você? É simples. É muito simples.
O problema são os nossos padrões. O problema é que não vem da forma que a gente quer. Se Jesus vem na tempestade brilhando como um sol, com anjos segurando, ele vem assim, igual o Destino da Marvel, a testa brilhando e flutuando. Eles iam ficar com medo? Sim ou não? Por que não? Porque impressionar. Uau, é Cristo. Só que eles esquecem uma coisa: ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, porque nós precisávamos conhecer o Filho de Deus como homem, para que a gente pudesse ser filho de Deus. Nós precisamos entender essas coisas simples, irmão, e profundas da Escritura. Relaxa, fala relaxa, e morre logo. Boa, né? E a segunda coisa para encerrar: sofismas, que está mais ligado aos padrões que eu estou falando. O que é sofisma? Dicionário aqui: argumento que aparenta ser lógico, mas que na realidade é errôneo e não conclusivo. Argumento falso que leva alguém a cometer um erro. Veja como o medo já te causa esse tipo de pensamento. Uma pessoa medrosa comete vários erros. O maior erro que uma pessoa medrosa comete é omissão. Omissão, pessoa omissa é uma pessoa com medo. O que são sofismas? São as nossas próprias conclusões. Nós precisamos ter nossas próprias convicções e decisões, com certeza. Devemos ser resolvidos, convictos, conclusivos, com certeza. Mas a nossa base deve ser a palavra de Deus. Lembra daquele tripé de proteção e o tripé de decisão? Talvez você ouviu aquela mensagem, legal, tal, nem anotou. Então assim, que o Senhor Jesus mostre para você, de repente, por um outro grande mestre da palavra que você respeita, e você volte a rever aquilo de lá. São 3 pontos, é um tripé de proteção da tua vida, e um tripé que te ajuda a decidir as coisas para a tua vida. É muito profundo, muito poderoso. Eu oro que de alguma forma você pegue aquilo de lá, porque aquilo é muito poderoso, muito poderoso. Vai te ajudar a decidir as coisas, a ser decidido algumas coisas. Então, sofismas nos levam a um vale profundo e lamacento de insatisfações e frustrações. Porque o sofisma é uma ideia que circula. É uma ideia que fica circulando, rodando. E geralmente ela roda e começa a cavar. Sofisma te leva para uma espiral, para baixo. Aí quando acontece, dá lá embaixo, no fundo do poço, pum, aí volta com tudo para cima e uau, e daqui a pouco começa a cair de volta, no mesmo movimento, pum, volta. Ó, eu gosto de falar que sofismas são mentiras com cara de verdade. Com cara de verdade. Então assim, uma mente que não se permite, ou que tem medo de ser lavada e purificada pela verdade, uma mente que não se permite experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através da renovação dela, e que se renova pelos princípios da palavra do Senhor, práticos, tá, irmão? Não entulhado de conhecimento, prática, vivência, na pele, experimentando. É uma mente que vai ficar nesse caminho de insatisfação, de frustração. Sabe por quê? Porque são fundamentadas nas nossas próprias cobiças. E nós não somos tentados em algo que a gente não tem nada. Tipo assim, não, eu nunca tive vontade de roubar nada, não tenho nem dinheiro, para mim é nada. E de repente cai num roubo, pecado e roubo. A palavra de Deus fala que nós somos tentados na nossa concupiscência, na nossa cobiça, onde nós cobiçamos.
limitados aí. Por isso que eu sempre pergunto para os meus discípulos. Por exemplo, para o Paulo aqui, eu podia perguntar: Paulo, se o diabo quiser te derrubar, aonde ele vai atacar? Onde ele vai atacar? Se o diabo está lá só observando fulano e tal, anota aí, capeta tal, anota aí, estou observando. Aí veio lá outro demoninho assim: ele fez isso, anota aí também, capeta 2. Aí veio outro satanazinho, contou pro Lúcifer lá no inferno. Ai, pastor, nem sou tão importante assim pro diabo querer me bater e me parar. Já parou. Porque você é testemunho de Cristo. Cristo em você, esperança da glória de Deus. Já parou. Aí ele fala assim: peguei. Demônio 1, demônio 2, demônio 3, junta seus exércitos e ataca fulano nessa área que ele vai cair. É isso que eu pergunto para meus discípulos. Se o diabo quiser te derrubar, onde ele vai atacar? Ai, porque o diabo me odeia tanto assim. Sim. Só que não tá nem aí pra você. O que ele quer é aquilo que ele tentou pegar lá no céu e Deus colocou em você. A glória de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Não deixa mais as mentiras do diabo se tornarem verdades. Isso são sofismas. Ore todos os dias que o Senhor leve cativo o teu pensamento para Ele, que a sua ideia seja baseada nas coisas dele. Fique de pé, irmão, por gentileza. Eu queria que você orasse. É só a primeira parte. A Fran que vai concluir essa série. Consegue, né, fé, né? Tô brincando. Feche seus olhos e veja o Senhor Jesus. Veja o Senhor Jesus na tua frente enquanto você canta essa música, enquanto você hidrata a tua alma nessa adoração. Feche seus olhos, feche seus olhos.